No Geração Prateada de hoje, conversaremos com o procurador Dr. Fernando Martins sobre violência contra idosos. Mas, antes disso, a professora aposentada Eliane, de Uberlândia, conta da vez que quase caiu em um golpe. Recebi por e-mail uma cobrança, né, que se eu não pagasse meu IPVA, eu teria minha carteira de motorista cancelada. Eu vi lá constando o pedido que eu fizesse com uma certa rapidez, senão eu perderia a carteira nesse dia mesmo. Eu iria pagar esse valor, não era pequeno. E nesse meio tempo, eu nem carro tinha. Cobraram assim. Aí eu fiquei, né, mais atenciosa nesse momento e fui até lá, porque não acreditei, né? Fui até o Detran e eles me falaram que era um golpe, que era fraude pela internet mesmo, e não era o Detran oficial. E cancelou e não era nada isso, era fraude mesmo. Como não, vem pelo WhatsApp, vem por SMS, vem. Então, assim, a gente fica sem saber. Fica, como que eu vou fazer? Vou acreditar ou não? Né? E me senti muito lesada nesse momento. Geração Prateada. Apoio Café Cajubá e Sebrae. No Geração Prateada desta semana, nós vamos falar sobre um tema instigante, preocupante, que é a violência contra o idoso. Quando a gente fala de violência, não é só aquela coisa de dar pancada, de bater, isso, aquilo, não. Muitas vezes é pior a violência psicológica, entendeu? Que é aquele abuso contra quem não tem defesa, não tem como se defender. É um papo muito interessante e é bom a gente entender sempre que a gente chega lá, que às vezes você está aí bonitão, tudo tal, vê um idoso do seu lado, você fala: "Pô, esse velho já está enchendo o saco aqui". Não deve esquecer que a vida ela cobra, é inexorável, entendeu? Você vai chegar lá, entendeu? E tomara que chegue, entendeu? Porque se você não chegar é porque você já partiu para outra, né? Presta atenção que o tema aqui é bacana. Nós vamos conversar com muito prazer, com muita alegria que a gente recebe aqui o doutor Fernando Martins. Doutor Fernando é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, professor adjunto na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, procurador de Justiça em Minas Gerais, autor de vários livros, etc, etc. Doutor Fernando, que prazer tê-lo aqui. É uma honra para mim, Orley, estar com você nesse seu programa, nesse podcast, uma maravilha. E é um encontro de gerações, porque eu sou praticamente da sua geração, né? Então, eu estou muito feliz. Falei para minha família que eu viria aqui. Se minha mãe tivesse viva, ela iria assistir, Olha, muito contente. Eu ia ouvir que sua voz bacana. novamente, que tanto acalentou nossas famílias aí há tempos idos nas Ixi, televisões tem aqui. muito tempo. Muito bom isso. Eu me lembro, eu estava até recordando ali com você, eu te entrevistei na época da TV, você era estudante de Direito, Sim, sim, quando, sim. lá na UF. Sim, eu fui do movimento estudantil, eu tenho orgulho disso. O movimento estudantil abriu a porta Você para correu mim, da polícia também? corri da polícia na época da ditadura militar. O que é interessante é o seguinte, que o movimento estudantil me permitiu perder a timidez e a falar, porque eu tinha que dar recado em sala de Aham, aula, então tudo então é um aprendizado na vida, né. sim, E também fugir da polícia na época era normal, porque na ditadura, né, havia sempre uma repressão, né. sim. Eu lembro daquela época, eu tinha um cara era SNI na época, né, e ficava dentro da redação lá da TV, corujando a gente lá Isso e: mesmo, isso acontecia, "Olha, censura, né. isso pode, aquilo não pode, não sei o quê, tal, tal". Mas passou. Fernando, eu vou tirar o doutor, viu, Por Fernando? favor, por Tá? favor. Bom, os números da violência contra a pessoa idosa no Brasil são alarmantes. Casos de agressões físicas, psicológicas, negligência e até exploração financeira continuam crescendo, mesmo com o avanço da legislação e dos canais de denúncia. Os canais de denúncia funcionam, né, do Fernando, mas a subnotificação é alta também, né? Muito alta, tem sempre o problema da passividade daqueles que sofrem. Uhum. Às vezes, como ele está sofrendo uma violência da própria família, vamos dizer da violência financeira,
um dependente, ele que administra o dinheiro do idoso, que é aposentado. Uhum. Né? O idoso não tem condição de fazer a notificação porque ele está acamado ou o que o valha. Né? Ele não tem condições de fazer isso. Um filho administra a aposentadoria desse idoso e administra mal, administra para si e não para Sim. o cuidado do pai, né? E o que acontece numa situação como essa? Os outros irmãos não tomam providência em relação a isso, a essa passividade. Então, a subnotificação ela é muito comum mesmo, né? E o que desperta nas autoridades que detêm o dever fundamental de promover a defesa do idoso é justamente vencer essas subnotificações. Né? Visitar instituições, Uhum. pedir aos municípios, fiscalizando os municípios, evidentemente, essas visitas constantes em idosos que são idosos que preocupam toda a comunidade. Uhum. Eu prestei atenção, eu li com bastante atenção e um artigo que você escreveu em parceria com o doutor Epaminondas, que é outro promotor também da infância e da juventude, Ele é né? não é o promotor daqui, ele é um ex-procurador-geral de Então é Justiça, Charado Epaminondas, né? charado Epaminondas. Você imagina, na mesma Ah, instituição, duas ó, pessoas com o mesmo nome, Epaminondas. Esse que eu escrevi é um grande líder da nossa instituição. olha, Foi chefe da nossa instituição, um grande procurador-geral de Justiça. Hoje também, eu estou com 60 anos, ele vai fazer 70. É uma figura emblemática, um homem inteligentíssimo que legal. e de uma humanidade que é incrível. Eu vi aqui o artigo, que coisa do consultor jurídico, né? O tempo Isso, das instituições e o tempo dos institucionalizados, entre cuidados, abandonos e invisibilidades. Gente, exatamente. espetáculo, gostei muito. Sim, Tem, inclusive, um texto de abertura do Bob. do Bob. O Bob é um Lindo, lindo, lindo. lindo. Bob é um grande filósofo do direito, foi um senador vitalício na Itália e que introduziu dentro do direito uma discussão essencial, que era dos direitos humanos. Então, assim, ele é emblemático para todos nós. Ele é de citação obrigatória para quem gosta de ciência jurídica. E é bem humano, né? Muito humano, muito humano. Fernando, falha de observância das legislações específicas. Tem aí o Estatuto do Idoso, várias regras jurídicas e tal, mas nem tudo é observado, né? Nem tudo. Se a gente pensar de um ponto de vista jurídico, essas legislações, estatutos, Orley, na realidade, elas são leis transversais. Por que são leis transversais? Mesmo e muito embora votadas aqui no Brasil, aprovadas no nosso parlamento, elas derivam de diretrizes das organizações das Nações Unidas. Então, isso acontece com o Estatuto da Criança e Adolescente, isso acontece com o Estatuto do Idoso, isso acontece com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso acontece com o Código de Defesa do Consumidor. São legislações que se aproximam no mundo inteiro, no mundo inteiro. Eu vou dizer no mundo inteiro aqui, mais para o mundo ocidental, perfeito? Mas é mais ou menos assim. Esses países que estão nas organizações das Nações Unidas, hoje nós temos quase 197 países no globo terrestre, e os que são filiados à ONU, eles têm essas legislações. São legislações de forma de emancipação dessas pessoas, Sim. de promoção social delas. Por quê? Porque elas são vulneráveis ou hipervulneráveis. Então, no leito social, elas estão numa situação de ampla desigualdade. Então, por exemplo, esse trabalho que você faz aqui, esse podcast, né, Geração Prateada, é simplesmente uma promoção social também, se inclui nisso. A ideia é essa. É para ter um debate de inclusão daquelas pessoas que estão visibilizadas. Então, assim, fantástico, você está dentro desse papel. E isso é muito importante para todos os idosos. É um universo maravilhoso, né? Amplo, universo gigantesco. Você vê que na economia, por exemplo, essa economia prateada que eles falam, gira em torno de, salvo engano, coisa de 50 trilhões no mundo. No Brasil, algo em torno de 2 trilhões, parece. E é uma economia invisível. Sim. E as grandes indústrias, as grandes empresas não perceberam ainda
a potência, entendeu, econômica que representa esse pessoal aposentado, que já está com os filhos criados, já Sim, abandonaram o ninho, está ali, ele e a mulher dele. Isso é uma média, né? sim. É um recorte. E esse pessoal vai aproveitar a vida, vai gastar, vai tudo. E a Danone mesmo já caiu Sim. nessa realidade. De ficar, voltou o olhar dos produtos que fabricavam, destinado principalmente para criança, para a terceira idade. Mas tu tem razão de ser, porque nós temos 40 milhões de idosos no Brasil. E crescendo. Né? E crescendo, né? Então, 40 milhões. Desses 40 milhões, 30% ainda é arrimo de família. Olha só. 30%. Então, você pega, assim, esses aposentados cuidando dos filhos e dos netos. Se ele deixar de existir, acaba a economia do núcleo familiar. Perceba isso. Então, assim, tem gente até que, quando o idoso falece, esconde esse fato da previdência para continuar percebendo a aposentadoria. Isso é muito comum. Então, nós temos que preocupar com os nossos idosos, mas lembrar que, na condição de arrimo de família, ele merece uma proteção a mais, porque ele está dividindo aquilo que ele construiu com os dependentes e que, na rigor, não deveriam ser dependentes mais. A violência doméstica, ela predomina, né? Tem uma prevalência nessa coisa toda. Sim, sim. Acho que é 76%, parece, uma coisa assim, dos casos que ocorrem dentro de casa. Sim. Isso tudo está ligado também a uma questão de educação. Né? Sim. Se a gente tivesse... a educação é um remédio para tudo. O problema é que a educação ela vai projetar um efeito tardio ao longo do tempo. Mas se tivéssemos educação, isso seria evitado. Por quê? Porque eu vou falar uma palavra, uma expressão aqui muito forte. Amar exige esforço. Você tem que dedicar sua vida para o outro. Até emociona, você está vendo? Mas é uma realidade. Então, quando você vai cuidar de um idoso, você tem que saber que você tem que ter tolerância. Porque o idoso, ele sofre, ele não escuta direito, ele não vê direito. Quando ele está acamado, as suas funções são todas debilitadas. Então, ele precisa de ajuda. Aquele que não tem condição de tolerância, ele acaba cometendo a violência. Então, é difícil. Eu há pouco tempo, antes da pandemia, nós fizemos uma série de matérias para a TV Integração sobre terceira idade mesmo. Foram matérias especiais e tal. E eu tive a oportunidade de percorrer alguns asilos aqui, casas de repouso, aquela coisa toda. Fernando, cada depoimento que eu ouvi lá, acima de chorar. Eu chorei lá, junto de um senhorzinho lá que estava... Ele falou, eu estou aqui, minha família me abandonou, me colocou aqui, tudo tal, papapá. Quando eu estava na promotoria aqui em Uberlândia, eu tenho uma equipe maravilhosa aqui em Uberlândia. Infelizmente, agora eu sou procurador em BH, então eu distanciei dessa equipe, mas sempre é o meu reconhecimento para a minha equipe. E nós fizemos fiscalização em todos os institutos aqui de acolhimento permanente dos idosos. E muitos com muitos problemas, inclusive estruturais. Você já ouviu falar do falso degrau? Sim. O idoso, ele não vê o falso degrau, que é aquele degrau intermediário. Então, é o seguinte, não é o degrau normal. Então, você tem um desnível dentro do asilo, dentro da instituição asilar, o idoso não vê isso, ele tropeça, é ali que ele cai, quebra uma perna, tudo isso. Então, você tem que ter toda uma estrutura, ela não é só jurídica, ela não é só de direitos, mas ela é de arquitetura, ela é de um quarto grande, de um banheiro que seja acolhedor para o idoso, aquela pessoa que está doente. Tudo isso é essencial, é uma estrutura diferente. É multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente isso. Você falou a palavra certa. Bom, prioridades não só como direito, mas também como princípios jurídicos. Sim. Sim. Eu estou extraindo isso daquele texto que você fez aqui. Eu pincelei lá alguma coisa para abordar com você. Esse texto, com o Dr. Epaminondas, é um texto muito importante, porque a gente diz o seguinte nesse texto.
Aquela pessoa que trabalhou a vida inteira em uma instituição, quando ele aposenta, a instituição vira as costas para ele. Vira as costas. Então, o doutor Epaminondas, ele é aposentado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ele sofre essas consequências hoje. Ele é apenas um aposentado. Um aposentado, ele não vota dentro da instituição, ele não é votado dentro da instituição, ele é um incômodo para a instituição. Por que ele é um incômodo? Porque ele é um aposentado. Então, se ele tivesse aí... Mas chega a ser um absurdo. Chega a ser um absurdo, mas isso em todas as instituições. Aposentar é isso. Você sabia que um aposentado, por exemplo, de instituições que são voltadas à proteção das pessoas, por exemplo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, um aposentado desse, ele não tem nem mais a ligação eletrônica com a sua instituição. Por exemplo, ele não tem mais e-mail. Então, ele não recebe as informações essenciais das suas instituições. Então, ele não sabe que direito ele tem enquanto aposentado. Ele não sabe de uma possibilidade de um canal de atendimento para ele diferente dentro daquela instituição que ele fez parte, que ele ajudou a construir. Então, você veja, é uma verdadeira violência, porque uma instituição, mesmo que ele aposentou, não poderia virar as costas, mas é o que acontece no Brasil. Isso eu acho que extrapola essa questão. Juntos, é assim que o Sebrae e as pequenas empresas de Minas avançam. Afinal, a gente entende de empreendedorismo. Então cola com a gente. Aqui cabe todo mundo, do salão de beleza ao app de última geração. Esse é o Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. Há 50 anos estamos aqui, juntos para qualquer negócio, impulsionando o empreendedorismo para transformar vidas. Também. Você vê que funcionários, servidores ali, o doutor Luiz Alberto Garcia, entrevistando ele aqui outro dia, ele lamentou isso. O senhor é um absurdo. O cara com 50 anos, 50 anos, ele aposenta. Toda aquela experiência que ele adquiriu numa empresa, entendeu? Vai para o ralo. Vai para o ralo. É isso mesmo. Então, o caso do Epaminondas é mais emblemático, porque hoje, quando você vai no Ministério Público, existem as chamadas promotorias de defesa do cidadão. Então, elas se dividem em consumidor, patrimônio público, idoso, criança e adolescente, entre outras. O doutor Epaminondas foi uma das pessoas que pensou isso a nível nacional. Ele criou a famosa Promotoria de Apoio Comunitário em Belo Horizonte, e a partir disso, isso foi um grande laboratório, e isso seguiu depois dentro da legislação. A legislação do Ministério Público foi melhorando. Então, é isso que a gente diz, né? Virar as costas para quem ajudou a construir, né? Isso não é só uma questão jurídica, é uma questão de injustiça, que é pior. Porque jurídico é uma coisa, injustiça é o resultado final de uma análise filosófica. É a análise filosófica que a gente faz e fala, poxa, você serviu tanto tempo e eles te viraram as costas. É uma questão humana também, né? Sim. Muito humana, né? Porque, não sei, é muita burrice, né? Não é assim no linguajar nosso? É sim, porque não deixa assim, você distrata a pessoa que te deu a mão a vida inteira. Sim. Né? É o que eu te digo no começo, né? Amar exige esforços, né? Aquele que virou as costas é porque ele não te ama, você pode ter certeza disso. Exatamente. É compartilhar os dados pessoais e sensíveis desses idosos com o mercado financeiro. E o que acontece? Acontece uma violência financeira do mercado financeiro com o idoso. Qual que é essa violência? Fazer contratos que são nulos, contratos sem o consentimento do idoso. Então, aproveita que o idoso tem vulnerabilidade digital. São os empréstimos consignados. São os empréstimos consignados, tanto aqueles que vêm do mercado financeiro, como a violência também daqueles sindicatos que estão em volta do INSS. Uhum. Então, é o seguinte, não é só não observar a prioridade, é fazer o pior. É ir na conta do aposentado e retirar ali o estipêndio dele. Isso aí é inacreditável. É o que a gente está vendo agora. Né? É o que a gente está vendo. Então, isso não basta uma CPI. Né? O INSS já responde à ação do Ministério Público Federal em Campinas desde 2017. Então, desde 2017,
o Ministério Público Federal descobriu que esses dados eram compartilhados. Quando eu estava aqui, ajuizei ações contra diversos bancos grandes, justamente por fazer esses créditos consignados sem autorização. O que acontece? Um correspondente bancário liga para o idoso, porque tem seus dados, e fala assim, o senhor tira uma fotinha para mim? Só que ele não explica que a fotinha, que é o selfie, né, é uma biometria facial, é uma assinatura eletrônica. E aí está feito o contrato. Gente, essa coisa que está acontecendo agora, né, Fernando, esse é assunto para um programa inteiro. Com certeza. Mas é de doer, né? É de doer, com certeza, com certeza. E pelo que a gente percebe, acho que não vai virar nada, né? Mas tem uma outra consequência pior que essa, Orlê. É que esse idoso, ele fica super endividado. E o que é o idoso super endividado? É aquele que vai deixar de ter acesso até à alimentação. Por quê? Porque parte do estipêndio dele está indo para o banco ao invés de ir para ele. Então, ele está abaixo da linha da pobreza. Então, como eu disse para você, nós temos 40 milhões de idosos no Brasil, cerca de 40 milhões, né? E quando a gente percebe que nós temos aí 20% desses idosos aí que fazem parte e que são arrimos de família, quando você percebe que existe isso, você vai ver que geralmente esses daí vão estar todos super endividados. Então, vai ser aqueles idosos que vão estar extremamente alijados fora de um mercado de consumo. Isso é uma baita de uma violência. Muito, né? Muito, com certeza, não há dúvida disso. Fernando, existem campanhas de conscientização e investigações sigilosas em parceria com o Ministério Público e o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Mas o importante mesmo são as denúncias, né? As vítimas têm medo? Tem, com certeza. Tem medo de retaliação. Temos um caso aqui em Berlândia emblemático de família, por exemplo, que tem uma condição financeira relevante, né? O idoso já com problemas de cognição, já não tinha mais a possibilidade de compreensão do que estava acontecendo no seu entorno, e a família insistindo que ele separasse da esposa. A esposa quase a mesma idade, mas ela lúcida ainda, justamente para haver ali o divórcio, né, e a família se aproveitar disso, né, colocá-lo numa curatela e aí administrar o que seria em tese dele. O que aconteceu? Essa senhora foi à Promotoria de Defesa do Idoso e narrou todos esses fatos e o Ministério Público tomou providência. A denúncia é um canal que é essencial para resolver isso. Esse caso que eu estou dizendo para você, ele foi judicializado, né? E você leva para o ambiente jurídico, judicial, na frente do juiz, esse tipo de situação que é constrangedora. Então, e constrangedor, assim, para aquele que vai sofrer as fortes consequências em relação a isso. Isso acontece no dia a dia, normal, né? Agora, a denúncia é o caminho essencial. Mas não retira, Orley, o seguinte, dos ambientes do município, as instituições municipais, de acompanhar aqueles idosos que têm problemas, você entendeu? Essas visitas são essenciais. Eu acompanhei bem, conforme eu disse, essa coisa aí. A visita realmente é importante porque pega uma noção geral, né, do que tá acontecendo ali naquele local. Sim. O apoio à família do cuidador, educação, suporte emocional e financeiro adequado. Esse apoio à família é fundamental também, né, doutor? Sim, sim. Quando a família está ali para a construção e promoção do idoso, e essa família também é um núcleo vulnerável, aí essa família precisa de ajuda também. Então, deixa eu só vou falar uma frase do ministro Barroso enquanto advogado, não o ministro Barroso. Ele dizia o seguinte, que o Brasil, quando chegou na Constituição, ele chegou atrasado e com pressa. Atrasado por quê? Porque todos os países de regime democrático já tinham as suas constituições. Nós chegamos tardiamente, em 1988. Aí a nossa Constituição veio repleta de direitos fundamentais. Dentre esses direitos fundamentais, os direitos fundamentais dos idosos, dos consumidores, das pessoas com deficiência, entre outros. E o que aconteceu? A gente queria
pressa para implementar esses direitos. Então, chegamos atrasados e estávamos com fome, com pressa para resolver isso. O nosso Estado ele ficou desorganizado em relação a isso. Você vê, o Estado ele não tinha condições de efetivamente já fazer aquilo que nós chamamos de deveres fundamentais de proteção. Ele não tinha ambiente para isso. Ele não tinha, dentro das suas instituições, ele não tinha órgãos preparados. Ao longo do tempo, o judiciário começou a condenar os municípios, os estados em relação a isso, e essa realidade foi modificando, você entendeu? Então, assim, nós devemos ter instituições dentro dos municípios e dentro dos estados da União próprias para amparar os idosos e os núcleos familiares, né, que são efetivamente amigáveis dos idosos, porque aquele que é o núcleo familiar ruim, ele tem que ser separado, né? Aquele que gasta o dinheiro do idoso nessas situações. Mas a promoção ela é conjunta. O senhor está falando uma coisa, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz há muito tempo com o então senador Ronan Tito de Almeida. Ele foi, acho que um dos relatores do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. E ele estava arrependido do trabalho que ele havia feito. Uma parte da pessoa, nós copiamos um estatuto alemão. E não tinha nada a ver com a realidade brasileira, né? Da criança, do adolescente alemão para o nosso. Ainda mais depois daquela coisa da pós-guerra, que foi uma situação terrível na Alemanha, aquela coisa toda. Mas foi aplicado aqui no Brasil. E aí a gente vê essas incongruências, né? Como se diz, que acontece até hoje. E isso foi aplicado também em outros estatutos, né? Sim. O assodamento, né? Aquela coisa, conforme você disse aí, de tá aqui, vamos fazer, porque precisa fazer e tal, e às vezes não. Mas olha que interessante, o Brasil também, o nome disso tem uma visualização interessante. Por exemplo, olha a violência doméstica, que a gente pode utilizar para o idoso também, mas é uma experiência brasileira. Já não é uma experiência tão forte internacional. A Lei Maria da Penha, olha, o nome já diz, nasceu de uma experiência brasileira. Sim. Então, nós tivemos diversas reuniões da OEA em Belém, e a OEA, então, nessas reuniões se tirou ali a necessidade de ter uma legislação de amparo, criando os direitos fundamentais das mulheres. Então, foi uma iniciativa brasileira. Lindo isso. Lindo. Então, assim, os direitos humanos podem vir das organizações das Nações Unidas, mas como pode fluir também da necessidade das pessoas. Foi o que aconteceu no Brasil com a Lei Maria da Penha. Que bacana. Bom, o Estatuto do Idoso está em vigor há mais de 20 anos, né? Saiu dessa história todinha, né? Depois da Constituição de 88, né? Mas ainda tem muita coisa para ver, né? Para analisar, para avaliar, para polir, né? Um direito clássico que o consumidor tem, acima de 65 anos, seria o transporte gratuito nos bancos da frente do transporte interestadual, né? E você vê que isso ainda não está efetivado no Brasil. O Ministério Público Federal tem excelentes ações sobre esse tema. Acredito que qualquer dia desses vai chegar um recurso do Supremo Tribunal Federal e ele vai bater o martelo em relação a isso. Mas é um direito garantido e o transporte tem que ser gratuito, né? Até hoje você vê que essas concessões de serviço público, algumas garantem e a grande maioria ainda não garante isso, né? A mobilidade do idoso ela é essencial. E aqui no Brasil a gente ainda tem essas coisas da tarifa, o transporte coletivo, né? Quando a gente vai em alguns outros países, você vai na prestação de serviço público da Europa, por exemplo, é de cair o queixo, porque muitas prestações de serviços e alguns transportes são todos gratuitos. Não é só para o idoso, é para toda a população. Então, assim, é um avanço essencial, porque a mobilidade gera economia. Claro. Gera economia. Mesmo sendo gratuito, ele se dando esse dispêndio para o município, você está levando o idoso em algum shopping para comprar, você está permitindo ele fazer contratações. Então, a visão que o europeu tem para isso não é uma visão só de promoção social, tem um fundo econômico nisso daí. Não é tão bonzinho assim, né? Eu vou te ajudar aqui, mas você me ajuda lá também. Exatamente. Né?
Tem a questão também que é o abandono institucional, né, do idoso, que é terrível, né? Terrível. É isso que eu disse ali no começo. Ele aposentou, a instituição não está nem aí mais para ele. Abandona, vira as costas. Você imagina, isso ocorre dentro do Ministério Público, não é de Minas Gerais, brasileiro. Eu estou falando de São Paulo, eu estou falando de Rio Grande do Sul, eu estou falando do Ceará. Vira as costas mesmo. E eles sofrem isso. Porque poderia muito bem falar, não, você aposentou, então você já serviu, fica na sua aí. Mas muitos ainda têm que ajudar seus próprios familiares. Né? Uma dificuldade, deixa eu narrar casos aqui para você, que eu faço questão de fazê-lo, porque o seu programa tem uma grande capilaridade. Fique à vontade. Geralmente, assim, a mãe que é juíza, a mãe que é promotora, a mãe que é defensora pública, ou o pai que os filhos querem ser. Uhum. E cada vez mais você olha uma dificuldade de acesso a isso. Você tem que fazer concurso. Hoje nós temos maior nível de população, então mais candidatos para fazer concurso. Então, certamente, os filhos dessas autoridades não conseguirão também alcançar um cargo como esse. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar. Talvez, se fizerem o curso de direito, eles vão trabalhar, vou falar da realidade do direito, eles vão abrir um escritório de advocacia, tudo isso. Mas ainda, o que eles vão precisar? Do pai e da mãe que tem uma experiência jurídica muito grande. Só que, a rigor, eles já estão o quê? Cansados, eles não têm condição de ir ao fórum mais, né? Eles têm ali as suas grandes dificuldades. Eles podem ser contratados para fazer o quê? Um serviço pequeno, um debate, uma coisa assim, mas não pegar aquela quantidade enorme de processo e despachar. Então, essa é uma realidade que acontece no mundo jurídico. Então, por que eu falo abandono aqui? Esse abandono é muito forte. Porque esses aposentados, se eles quiserem estar em visibilidade, eles têm que voltar à carga de trabalho. Se isso acontece no mundo do direito, está acontecendo em outras realidades. Por exemplo, eu aposentei como bancário. A minha realidade financeira não é boa, então eu vou ter que trabalhar agora numa outra profissão. E aí vai. Olha, eu aposentei como servidor público municipal. A minha realidade financeira não permite, porque eu ainda tenho que tratar dos meus dependentes, que essa aposentadoria seja suficiente para minha família. Então, eu vou começar a ter aquelas subocupações, cada vez mais com o idoso. E a instituição o abandonou. Só um adendo aqui, que isso é interessante. O vencimento ou subsídio, enquanto na ativa, é quando você aposenta, você vai perder muito na aposentadoria. Então, seria assim, o abandono pior que existe, porque você está acostumado ali, se é servidor público municipal, com uma entrada ali de um vencimento na sua conta, e quando você aposentar, você vai receber muito menos que aquilo. Então, a sua qualidade de vida vai diminuir. Então, você não tem o e-mail da instituição e você não tem o vencimento integral. Olha como você é abandonado pela instituição, sendo que a ela você prestou a sua história humana completa. As estruturas institucionais têm o seu DNA, mas você está sendo alijado por ela. Pois é, e aquilo que nós falamos, né? Tanta inteligência, o potencial tremendo, gigante que está ali armazenado ali. Armazenado, a experiência é tudo. Nas tribos de Yanomamis, quando o idoso falece, eles fazem festa. Eles não choram, porque eles agradecem a experiência que ele deu em vida. No Japão também. Também, mais ou menos, assim, fala, agora você está livre, meu irmão. Você está livre dessa vida sofrida, né? Coisa importante. Opa, vamos lá no café. Vamos lá. Excelente café. Esse é o cajubá. Esse é o cajubá. Esse aqui está desde a minha infância até hoje. Hoje eu estou com 60 anos, então já faço parte. O cajubá está fazendo 60 anos. Então nasceu com você. Nasceu comigo. Essencial na minha vida. Eu começo o dia com ele. Eu também. E na sua cidade, você não tem lá na venda, no supermercado, no bar, se não tiver o café cajubá na sua região,
Você pega o seu celular, o seu computador, entra lá, cafecajubá.com.br, entra no Mix do Cajubá, faça o seu pedido, que logo, logo chega aí. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Eu tenho uma passagem minha, eu fui fazer uma maratona fora do país aqui, encontrei e fui numa agência bancária, encontrei uma brasileira nessa agência bancária, ela trabalhava lá. Eu até pensei que a nacionalidade era outra, eu comecei a conversar com ela, eu vi que ela era brasileira, e tava uma neve, um frio, vou falar, um frio do capeta. Tava assim, um frio horroroso. Frio profissional. Frio profissional. E eu falei para ela assim, eu vim aqui só fazer uma corridinha e tal, tô voltando pro Brasil. Ela falou assim, você é de onde? Eu falei, eu sou mineiro, eu sou da terra do queijo e do café. Ela falou assim, café? Eu falei, olha, vou te falar uma coisa, graças a Deus eu tô voltando para minha casa. Isso aqui é muito bonito, mas o melhor lugar do mundo é a minha casa. Minha casa é tudo. E porque lá o dia começa com café. O café de outros países não é a mesma coisa. Nunca não foi. É. Eu participei uma vez em Colônia, na Alemanha, eu fui lá fazer até uma cobertura lá para uma turma de empresários. E, naturalmente, o café, né? Então, lá o café colombiano lá estava o must, né? Então, tinha alguns uberlandenses na comitiva, fomos lá tomar o café e falaram, não, gente, o café é igual ao nosso. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Eu falando essa coisa de entrar no celular e no computador para fazer o pedido, a tecnologia também, ela desafia muito a terceira idade, né? Demais, demais, demais. Hoje nós temos aquilo, Orley, que se chama, na minha área de estudo, eu volto a insistir, o digital é muito importante, muito. Reduz custo. Sim. Possibilita a comunicação entre as pessoas. Olha esse programa seu maravilhoso aqui, né? Isso é importante porque você está chamando a população para discutir temas relevantes da sociedade. Sim. Você encurta distância. Você possibilita a liberdade de expressão conjuntamente a outros direitos fundamentais. É bom dizer isso. Então, o mundo digital é muito importante. Ao mesmo tempo, ele é a sociedade do cansaço. Por que é a sociedade do cansaço? Porque nós vivemos dois mundos, o mundo físico e o mundo digital. Então, o nosso estado de alerta hoje ele é total, porque você tem que cuidar da parte do mundo físico, né? Fazer as suas tarefas diárias, tal, mas a todo momento nós estamos no celular. O nome disso é a economia da atenção. Você fica preso no celular. Os psicólogos, os grandes psicólogos hoje, os melhores, eles estão trabalhando para o mercado digital. Eles não estão trabalhando em clínicas para consulta. Por quê? Pesquisando forma de prender mais atenção. De prender o consumidor. Economia do engajamento. Por que engajamento? Porque você vai ter que curtir, compartilhar e comentar. Essa é a tarefa diária do dia a dia. Então é por isso que nós vivemos na sociedade do cansaço, que é um grande professor coreano que trabalha isso. Ele fala assim que a gente tem até dor na nuca de tanto ficar olhando para baixo e trabalhar no celular. Você é um preso do celular. E o que acontece? Tudo isso facilitou muito o mundo, mas traz riscos. Por exemplo, um banco hoje ele começa a diminuir a quantidade de agências, ou seja, ele causa o desemprego, ele manda embora caixa, essas coisas todas. Você vai fazer o famoso home banking, né? Você vai... O banco até oferece uma série de vantagens, né, para você usar o aplicativo. Justo dentro do seu aplicativo, você vai ter lá outros aplicativos que levam você a gastar cada vez mais. Sim. E tem as iscas, né? Cashback, essas coisas todas. Né? Isso é um anzol. Mas o que é interessante nisso tudo?
Você faz o serviço para o banco e você ainda paga o banco. Tem cabimento uma coisa dessa? Então, eu tenho que fazer Você nem percebe, né? Você nem percebe, você que faz a transferência. Antigamente, você ia lá no caixa, tal. E para fazer uma transferência, eu tenho que fazer uma transferência por lei. Como é que eu ia? Eu ia lá no banco, com o caixa que eu conheço há 20 anos Preenche e fazia... o papelzinho à mão. Exatamente. Hoje já não é mais assim. E aí vem o risco. O risco do quê? Da fraude bancária. Então, hoje, o STJ... Porque o idoso é vítima fácil. Vítima. Vários golpes. O golpe do motoboy, né? Por exemplo, aqui no Brasil, aonde sai muito golpe, não é no WhatsApp. O que sai mais é no SMS. O SMS sai muitos links Sim. para você clicar ali, né? O que nós já trabalhamos de fraudes aqui em Uberlândia, para o doutor Fernando, a responsabilidade é de quem? Do banco. Eu tenho ações ajuizadas contra os bancos, porque eu acho que aí nós estamos diante de um fortuito interno. Mesmo que seja um terceiro que fez a fraude, o banco tinha que dar a devida segurança eletrônica para o consumidor, especialmente se é idoso, porque o idoso ele não tem a mesma destreza que esses jovens hoje do mundo digital têm. Quando eu estou com dúvida, eu peço para o meu filho, me ajuda. Tem a turma da nossa agência lá que eu delego para eles. E o interessante, né, Fernando, é o paradoxo disso, né, dessa tecnologia. Nunca a humanidade esteve tão ligada, né, e, ao mesmo tempo, tão distante. Olha, inteligentíssima a sua observação. O coreano que eu te falei, ele tem um livro que chama O Enxame. Bichuan, o nome dele, desse coreano. Da Sociedade do Cansaço. Ele é tão bom que ele falou enxame. Nós estamos tudo grudadinho, mas todos individualistas. Isso. É o que a abelha é. Você não tem contato humano com não tem. O seu parceiro, o seu próximo. Com seus filhos, você vai falar pelo WhatsApp. Com a sua esposa, você vai falar mais pelo WhatsApp e assim por diante. Isso a gente debate muito aqui, essa questão. Assim, infelizmente, a tendência é piorar. É piorar. Né? A tecnologia está aí, com essa inteligência artificial aí que... Eu no início, eu fui meio arredio com essa IA, sabe? Sim. Mas é bobagem, você não tem como correr disso. Não tem como, ela é necessária, nós precisamos dos cuidados. Você imagina, por exemplo, o mercado de seguros, daqui a 50 anos, ele vai ter um problema sério. Seguro de automóvel. Sim. Porque se os carros estiverem todos automatizados, você não vai ter mais acidente. A inteligência artificial de um carro vai comunicar com o outro. E você não tem mais acidente. Aí você vai ter um problema em relação ao quê? Ao seguro. Como é que as seguradoras vão ficar? Eles já estão preocupados com isso. Mas estão muito preocupados com isso. Você lá é um baita do mercado. É um baita do mercado. Fortíssimo, né? Os clássicos. Nossa. Os clássicos seguros, né? Você tem a rede de resseguros, que é mais forte ainda. Eles estão todos na Inglaterra e na Suíça. São muito fortes. Outra coisa. Combustível. Nós temos o clássico fóssil. Você sai do fóssil, vai para o renovável, que gasta muita água. É muito bom o renovável, tal, biodiesel, tal. Mas isso acaba com a água. E agora você tem a bateria elétrica plugada. Qual que é o problema disso? Que todo mundo está comprando carro a bateria. Só que, por exemplo, se você mora num condomínio, poucos vão ter acesso à tomada. Então vai ter que resolver. E o consumo é violento. O consumo é violento. E outra, você não tem infraestrutura. Se você sai de Vitória e vai a Belo Horizonte, Vitória do Espírito Santo, você tem só 2 pontos de abastecimento. Enfim, você vai ficar parado na estrada. Há uma recomendação da ONU que até 2050 todos os carros sejam elétricos. E como que isso vai ser feito, eu não sei, porque você vai precisar de infraestrutura. Então, assim, olha o direito do consumidor aqui, o dilema do problema do consumidor. Eu preciso de proteger o meio ambiente nas relações de consumo, mas eu não tenho infraestrutura para oferecer para o consumidor. Tem um caso semelhante a esse aí, que o transporte de cargas, por exemplo. Existe uma lei do CONTRAN que estabelece pontos de parada, quer dizer, de tantos em tantos quilômetros, o motorista tem que parar. Se ele não for parar, ele é autuado, aquela coisa toda. Sim. Para descansar. Mas ele vai parar onde? Não tem. Não tem. Você tem que parar, mas para onde, moço? Não, você se vira. Ele não vai parar na beira da estrada porque não pode. Não pode. E é perigoso. É perigoso. É difícil.
Doutor Fernando, o que mais, hein, que a gente tem para... Tem muita coisa, né, para falar. Tem. Deixa eu só fazer uma lembrança do Bob aqui, já que a gente começou com ele. Claro. O Bob, ele nunca foi um autor de livros, ele foi um grande palestrante. Mas ele era tão bom palestrante que os alunos dele é que pegavam a palestra dele, reduzia no texto e depois virava livro. Ele era muito inteligente. Mas o melhor livro dele é sobre a morte, chama La Senectude, A Solidão. Acha esse livro? Acha. Um livraço. Aqui no Brasil, ele veio pela Elsevier. Elsevier é um livro fantástico, maravilhoso. E aí ele fala das 4 etapas de vida. Essas 4 etapas. Então, você é criança, depois você é adulto. Aí, veja só, vem o seu estado de idoso. Mas tem a 4ª idade, que é a idade do velho, do ancião. Esse não é mais idoso. É 80 mais. Né? É 80 mais. É o cara que está esperando a morte. A única coisa que ele tem é a morte. E ele, veja só, a história do Bob é maravilhosa, porque ele era tão bom que ele era um senador vitalício, ele não precisava ser eleito, tão inteligente que ele era. Olha então, só. ele era admirado na Itália, sempre foi uma consciência jurídica enorme. Então, nesse livro, ele narra, ele fala assim, eu venho aqui para a praça, na minha condição de velho, não é mais idoso, porque eu não sirvo para mais nada. Só dele estar falando isso já é uma utilidade gigante. Eu não sirvo para mais nada. Então tem que sentar aqui, dar comida aos pombos e ver os outros velhos igual a mim que estão aqui. E o que nós estamos esperando? Só a morte chegar. Isso de um Bob que já tinha perdido a esposa e a filha. Aquele texto dele na abertura daquele artigo de vocês, ele fala... ele lembra, né? Foi a morte do pai dele, Sim. Né? Que ele acompanhou. Que acompanhou o sofrimento do pai. fim do pai, aquela coisa toda. Tudo sim. O Bob. Aí, o nome que as pessoas que trabalham o etarismo, né? Porque você tem Sim. O ódio contra o velho, né? Chamam isso de ética do abandono. Né? A ética do abandono. Então, assim, estudar isso daí é um grande prazer que a gente tem na vida, você entendeu? Porque é o acolhimento, é a ajuda. Eu penso que o bom jurista, o bom jornalista, os excelentes profissionais são aqueles que dão a mão para os outros, você entendeu? Os que acolhem. Porque a gente não é sozinho no mundo, né? Sim. Pois é. Fernando, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Prazer foi meu. E de vez em quando eu quero te pinçar aí para você vir aqui dar um pouco mais de conteúdo para a gente. Que isso, não, foi uma honra estar aqui. E eu te vendo aqui, eu remocei, eu lembrei da nossa TV Triângulo, eu querida também, TV Triângulo. Eu também, estou lembrado. Lembro de você menino lá todo agitado. São as fases da vida, né? A gente tem muito. Eu que agradeço, viu? E muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. E até a próxima.